Fala galera, bom? André Lemos aqui de novo para poder falar sobre jogada da semana. Na verdade, são duas nessa vez. Semana passada foram três, na semana são duas. Carolina Panthers e o nosso querido Andy Dalton. Separei essas duas jogadas para a gente poder falar um pouco sobre esses dois TDs que o Andy Dalton passou. Bom, a primeira jogada de novo aí passando para vocês, né? Como vocês estão vendo. Esse TD foi simples, um conceito básico, mas é bem interessante porque não é um conceito tão utilizado assim em Red Zone, mas ele é gostoso para todo quarterback. Bom, separei já aqui a jogada, como vocês podem ver, e já logo fiz os desenhos. A gente percebe que a formação ofensiva está em pistol, né? O running back está atrás do quarterback, está atrás do nosso querido Andy Dalton. Nós temos dois recebedores de um lado, dois recebedores do outro, ou seja, numa formação 2-2. E aí, cara, eu fiz os desenhos de jogada, como vocês podem ver, e a gente tem ali um conceito chamado de flood, que é quando você tem três níveis de rotas no mesmo lado. Você tem, às vezes, uma goal ou uma rota corner no nível mais alto, no fundo do campo. Você tem uma out no segundo nível e você tem uma flat feita no nível mais curto, né? Vamos dizer assim, no primeiro nível. E aí, beleza, tá? Essa rota é feita, a flat é feita pelo tight end, que a gente chama de delay flat, tá? Onde ele começa bloqueando, depois sai para a rota flat. Nós vamos ter uma cross feita pelo slot do outro lado, ele cruza o campo inteiro e basicamente cai na altura como se fosse da out, mas é uma cross. E no fundo do campo, lá no último nível, no terceiro nível, a gente tem uma corner, tá? Do nosso querido wideout, que ele tava ali mais próximo da linha ofensiva. E, cara, o Andy Dalton, ele sai do play action, né? Como eu falei, ele faz muito bem esse rollout e tudo, inclusive, para poder conseguir esse passe contra a marcação individual. A melhor rota era realmente a rota cross, né? Essa drag, porque tinha a lateral toda do campo livre, não tinha como o defensive back, que estava mais ao fundo do campo, entrar nessa marcação, porque ele estava travado pelo wideout, né? Então, exatamente essa era a janela de passe. Cara, lindo passe, bela leitura, bela chamada também, uma chamada que eu normalmente não sou muito fã de flood na red zone, eu não acho que é uma boa call para esse tipo de situação, mas nesse caso funcionou bastante, nesse caso foi bem interessante. Dave Canales mandou muito bem. E aí, bom, nós vamos agora para a segunda jogada, essa jogada que é uma post contra a cover 4, e aí eu vou explicar mais ou menos o que acontece nela, deixei ela rolar aqui um pouquinho. E aí, bom, eu já fiz ali basicamente os desenhos. A gente também, de novo, tá numa formação em empty. Ah, vocês pensaram que ia falar que tava em 2-2? Não, em empty, onde o quarterback ele tá sozinho no backfield. Você tem três recebedores de um lado, dois recebedores do outro. Aonde tem três recebedores de um lado, a gente chama de smash nesse conceito, porque você tem duas levels, tem duas ins entrando no campo, duas gigs, e você tem uma corner, tá? Do nosso querido recebedor mais próximo da linha ofensiva. No lado onde a jogada acontece, nós temos uma goal do wideout e temos uma post do slot. E, cara, a defesa ela tava numa cover 4, ou seja, os dois safeties eles estão cobrindo o fundo do campo no meio, mais centralizados, e os dois corners eles vão para o fundo do campo. Marcação em zona, como eu falei, cover 4. Ou quartas, como você queira chamar, como você gosta de chamar. E aí, bom, a post é um tipo de rota que quebra esse tipo de marcação. Ela é bem utilizada, mas desde que você trave um dos safeties e o outro safety ele fique na marcação individual, né, contra o slot, ou o corner fique nessa marcação individual contra o wideout. E o safety também, os dois safeties precisam estar travados nesse sentido. O safety que tava lá na lateral, do outro lado, desculpa, ele é travado, tá? Ele é travado pela essa rota corner. E aí o que acontece? O nosso querido slot, ele simplesmente
faz uma post corner, tá? Mas aí é um double move, não é exatamente uma post corner, é um double move. Mas a gente vai falar que é uma post corner pra ficar mais fácil pra vocês. Por que que ele faz isso? Eu até separei aqui, ó, até circulei. Ele dá essa pisada mais forte em direção à lateral do campo, quebrando como se fosse 45 exatamente para vender essa corner muito bem, tá? O safety ele vira o quadril, exatamente caindo nessa corner, tá? Como uma rota rápida. E o nosso slot ele volta quebrando pro meio do campo para ter essa post livre, para ter esse meio do campo livre. E o Andy Dalton ele espera exatamente isso. Ele sabe que essa rota quebra. É um quarterback veterano, né? Um quarterback de muitos anos de liga. E, cara, uma bela execução de rota. Quebrou bem a marcação. Meio do campo livre. End zone totalmente aberta. Touchdown. Belo TD. Belo ball placement. Bela janela de passe. E é isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E até uma próxima. Valeu!